Seja bem-vindo ao projeto 929, onde por aqui tem aulas gratuitas, todos os dias, segunda a sexta, às 9h29, no horário de Brasília. Conteúdos transformacionais para trazer mais saúde física e emocional. E eu sou a Araeli Paz. Pode se apresentar, Thelma. Travou aí? Travou. Eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica, e venho aqui nessas aulas gratuitas todas as manhãs dividir conteúdo transformacional com você. Eu estou com uma internet bem escassa hoje aqui. A Nayane acho que também está com internet escassa, então talvez a nossa voz fique meio robótica ou trave um pouquinho. Mas vamos acreditar que nós vamos unir a nossa energia e vai dar tudo certo. Vai ser uma boa aula. Alguns 20 minutos, 40 minutos de aula bem direta. Mariane, eu posso emendar aqui? Hoje deu tempo de eu olhar rapidinho no WhatsApp e uma pessoa estava agradecendo que viu a aula no YouTube, a aula de ontem, e falou, nossa, deu tudo a ver o que você falou ali sobre o melasma. Eu me identifiquei. A minha mãe foi para a UTI na época do Covid e saiu um melasma enorme na minha testa. Ela falou, eu me identifiquei muito, porque as pessoas vão tendo insights. Qual que era o problema da pessoa com a mãe? Tinha um problema de relacionamento, aonde a mãe tratava essa pessoa como menos, como inferior, não respeitava a inteligência, a habilidade da pessoa, não respeitava que a pessoa tinha intelectualidade, capacidade. E quando a mãe foi para a UTI, foi aqui que apareceu o melasma. A pessoa se identificou, tá? Então, vamos lá? Qual que é a sua primeira pergunta? O tema de hoje vai ser a continuação do assunto de ontem, as emoções e a pele, parte 2. Ontem nós falamos sobre a melasma. Você que não assistiu ontem, quer saber mais. Melasma, a gente também abriu oportunidade aqui para algumas pessoas fazerem perguntas. Tem algumas outras doenças de pele também. Tá lá no YouTube, podem assistir, já está disponível, coloquei ontem. E hoje vamos falar o primeiro fator aqui que eu quero saber sobre estrias. O que você tem a me dizer sobre estrias? Celulite também, se tiver alguma coisa em comum entre eles aí, se quiser já abordar, tá bom? A estria, ela é aquela abertura de pele, as rachaduras de pele. Geralmente, a explicação para ela, engordou, ganhou peso muito rápido, gestação, né? A pele teve que abrir muito e ela não teve condições ali de estrutura e abriu e ela cedeu, desculpa. Mas por que não acontece com todo mundo? Por exemplo, a minha sogra teve 14 gestações e ela não tem estrias, nem no glúteo, nem no flanco aqui do lado, nem no abdômen, nem na mama. Ela não tem estrias. Então, por que as estrias aparecem em algumas pessoas? Por que a minha pele ela é minha proteção? Por que a minha pele ficaria com tendência a rachar, a se abrir? Então, quando eu tenho sentimentos, eu carrego sentimentos sobre mim, no caso mais, eu estou falando mais das estrias agora, sentimentos de inadequação, sentimentos de autorrejeição, aqueles pontos que eu rejeito em mim, que eu não gosto, eles já são mais fragilizados. Então, muitas mulheres que chegam com estrias no bumbum, por exemplo, estrias nas coxas, são aquelas pessoas que rejeitam aquela parte do corpo, elas não gostam daquela parte do corpo. São pessoas que têm, as mulheres que têm muitas estrias na parte de baixo da barriga, elas já tinham complexos com aquela parte, elas já tinham situações emocionais que envolveu ali a autoestima, o foco, a atenção com aquela determinada região, tá? Então, geralmente, quando a gente tem uma autorrejeição com alguma parte do nosso corpo, isso não vale só para estria, vale para tudo, gente. Se eu tenho uma autorrejeição, eu vivo criticando tal coisa, aquela coisa, ela vai encontrar todos os meios para ela se desfazer o quanto antes, para ela estragar o quanto antes. Entende? Entendi. Aquilo que eu rejeito, ele vai estragar o quanto antes. Então, tem muitas pessoas que têm estria agora no bumbum, mas se você for ver a história,
o bumbum era bem pequenininho, mas vivia criticando o bumbum que era pequenininho. Engravidou, ficou com aquele bumbumzão cheio de líquido, né? Ganhou 25 quilos na gestação, ficou com aquele bumbum grande, abriu tudo. Abriu tudo de estria. Tem a estria que volta e tem a estria que fica. A estria que é permanente, a estria que fica escura. Depende muito também da melanina, da cor de pele, tá? Depende muito do hábito alimentar da pessoa. E tem pessoas que falam, mas eu tenho estria, a minha mãe tem, as minhas irmãs todas têm. E aí, sim, você pode vir com essa marca de autorrejeição da tua mãe. Uma mulher insegura com o próprio corpo, uma mulher que conviveu com alguém que sempre colocou insegurança nela, ela sempre se achou feia, ela nunca conseguiu ver o valor dela, ela naturalmente ficou com essa programação de pele já muito frágil, já com essa programação autodestrutiva. Fica flácida fácil, racha fácil, abre estria fácil, tá? E aí, quando você toma consciência, tem todo um padrão para ser ajustado. O primeiro é o alto amor. O que eu mais vejo dando resultado mais rápido nas estrias é se acolher, se amar, se aceitar. É como um milagre. Eu, por exemplo, me olho no espelho e não vejo estria nenhuma. Eu não vejo mais. Não vejo mais. Estrias que abriram embaixo do bumbum na gestação. Estrias que abriram aqui nessa parte da pochete. Sabe? Não vejo mais. Elas vão ficando amenas, amenas, amenas. Cor da pele. Elas não me incomodam mais. Nada. Elas não significam nada diante da minha autoestima. Elas não significam nada. Elas perderam o valor para mim. E elas vão praticamente desaparecendo. Elas são praticamente invisíveis. Tá? Uhum. Então, o auto-amor. Aí vem o quê? Quando eu tenho o auto-amor, eu acolho o meu corpo todo entende, a melanina vai se ajustando, vai se acertando. É a mesma coisa quando eu acolho o meu corpo, que tem pano branco, por exemplo, que tem manchas brancas na pele, que a melanina não cobre. Quando eu acolho, quando eu deixo todo o complexo de inferioridade, quando o meu corpo se sente amado, a melanina começa a se produzir. Um corpo acolhido, Nayane, todas as células que estão ali começam a se organizar, a trabalhar de novo. Mas entenda, eu estou curando o meu emocional, o meu espiritual, agora eu estou me acolhendo, agora eu estou me amando, agora essas coisas não têm mais importância para mim, elas não fazem diferença nenhuma mais. Então todo o meu corpo está trabalhando, é lógico que eu estou ajustando a minha alimentação, mas eu não tenho mais baixa autoestima. Eu não ligo mais de me expor. Muitas mulheres, as estrias, elas pioram, elas não dão resultado nenhum com tratamento estético, porque elas continuam enfatizando, não me olha, não pode, o marido não pode ver, ele não pode olhar aquilo para ela é horrível, aquilo para ela é vergonhoso, aquilo para ela é menos, aquilo para ela é uma coisa que faz ela ser super, super inferior, incompleta, então não olha, não toca, não passa a mão, vai gastar um monte de dinheiro, vai fazer laser, vai fazer até tatuagem em cima. E o resultado não fica bom. A primeira coisa é acolhimento. Então, as estrias têm muito a ver com essa questão. Tá? Já tinha uma crítica contra esse corpo, contra esse glúteo, contra essa coxa. Já existia uma crítica interna com essa barriga. Tem meninas de 9 anos, por exemplo, que elas já ficam focadas na barriga delas. Por quê? Porque elas acham horrível a barrigona da mãe. Tem crianças de 8 anos que eu atendo, Nayane, que fala, eu não quero ter o corpo da minha mãe, eu acho feio. Eu tenho vergonha que a minha mãe vai na escola, na reunião da escola. As pessoas dão risada quando ela sai. E aí a criança fica focada, a menininha fica focada naquele glúteo, fica focada naquilo. A atenção fica naquilo, fica insegura. Entende? Aquela pele, ela já vai recebendo aquelas emoções. Às vezes a menina com 14 anos já ganhou peso, já começou a abrir tudo. Já começou a abrir estrias. Eu atendi um rapaz de 15 para 16 anos, as costas todas marcadas de estria.
todas. E não tinha caso de obesidade, ele teve um crescimento rápido. E quando nós fomos ver a raiz emocional, tinha muito a ver com a questão de se sentir rejeitado, de não se sentir tocado, de não gostar da pessoa que o pai falava que possivelmente era o pai dele. Ele não gostava do formato, ele não gostava do modelo. E quando ele foi descobrir que aquele homem não era o pai dele, aí a pele já estava toda aberta. Um homem de costa muito larga, muito obeso, muito com formato estranho, que o rapaz não gostava. Que a mãe falou que era o pai, para não contar quem era. O menino cresceu com aquela rejeição. Entende? Uhum. Então, tem muitas questões emocionais. Então, estria tem a ver com rejeição do corpo, autorrejeição. Tudo que você rejeita estraga muito rápido. A celulite, que é o acúmulo de gordura nos tecidos, a celulite é aquela sensação, aquela necessidade, pensa, gordura dentro do corpo ela é inflamação. Ela é um acúmulo daquilo que eu não uso. Tudo eu como a mais do que eu preciso, o meu corpo vai guardar. Vai guardar onde? Primeiro nas minhas vísceras, depois embaixo da minha pele. Tá? Então, gordura com água vai dar aquele estrago na pele, aquela celulite. É reparável, é reversível. As pessoas que mais têm isso são pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que são inseguras consigo mesmas, pessoas que perderam o senso de autorresponsabilidade, tiraram delas a autorresponsabilidade, foram muito dominadas, muito humilhadas, muito invalidadas, não podiam decidir, mesmo depois que já tinha condições, mesmo depois que já tinham condições, não era possível que essas pessoas fizessem decisões por si. Essas pessoas, elas ficam com um senso de segurança muito baixo. Então, elas acumulam gordura facilmente e água facilmente, por conta essa insegurança. Quando as pessoas se tornam conscientes, autorresponsáveis, elas mudam a alimentação, mudam a forma de se ver, de se acolher, começam a se exercitar e a celulite melhora até 95%. Tá 95%. Tá bom? Ô, Theo, você falando da estria, tinha uma. Quando eu era criança, tinha uma prima que ela tinha muita estria, sabe? E ela era magrinha, magrinha e já tinha estria no bumbum. E ela não gostava do bumbum dela quando ela era novinha. Ela já falava que ela não gostava. E a mãe dela realmente tem um bumbumzão assim, ó, bem grandão. E ela pequenininha. E ela já não gostava. Ela tinha um complexo. Tipo assim, ela tinha uns 8 anos, 7 anos e já era complexada com o bumbum dela. Mesmo ela sendo magrinha, mas ela tinha a bundinha empinadinha. E a gente ficava assim, nossa, porque acha que geralmente é quando você tá engordando, o que a gente ouve, né? Ah, tá crescendo, tá engordando a pele. Aí dá estria. Aí a gente, eu e minha irmã ficava sempre assim, mas como que ela, tão magrinha, já tem estria e uma criança? E foi crescendo, tendo, e quando você fala assim, você vai ver como que vai conectando com a pessoa. Que usado a pessoa, realmente como que ela se rejeitava já, o jeito que ela já tinha aquele complexo com aquela parte do corpo, vai fazendo tanto sentido que, é igual eu falo, não é conversa, é algo assim que você fala aqui e a pessoa fala, nossa, realmente isso acontece. Às vezes você não conhece a pessoa, né? Pra dizer assim, ah, você tem estria? Porque eu te conheço, eu sei que você sente assim, né? Não, é o que é, né? É o que é. Daí quando a pessoa vai juntando, tipo assim, realmente eu não gostava da parte do meu corpo, eu me sentia assim, e eu não. E vai fazendo sentido. É igual a pele, sobre a pele ficar bonita, você falando do alto amor, né? De se acolher. Que quando a pessoa busca isso, de se amar, se acolher, a pele realmente vai ficando mais bonita. Eu percebo assim por experiência minha, que eu fui uma pessoa com muito complexo. Não que eu tinha uma pele feia, assim, nunca tive muitos problemas com pele. Mas eu percebo o quanto que eu vejo que tá melhor, tá melhorando cada dia mais. Depois que eu aprendi isso, e você contou uma história de uma senhora que era muito querida. Você contou a história dela, que ela era querida, ela tinha uma pele toda assim que dava vontade de você chegar e pegar nela. Aquilo ficou muito gravado na minha cabeça. E eu lembrei também de uma outra história de uma senhora que
isso lá da igreja, né? Que ela era bem tranquila quanto às situações da vida, né? Que ela estava num barco, daí ela tinha uma filha que já tinha partido, acho que você vai lembrar, e a outra que ela ia encontrar e acontecendo Aham. aquela ali no rio, se afundar o navio, e ela tranquila e disse que aquela mulher tinha uma aparência também muito. Eu acredito que é a mesma Aham. história, não sei. Tinha uma aparência de. É, pessoas que Né? têm paz interna, elas ficam com a aparência externa muito mais bonita. Ontem eu E atendi uma cliente que quis vir no presencial, ela é adventista. E ela é adventista e já tem uns 12 anos que ela faz mentoria de saúde comigo. Então ela vai, ela passa 2, 3 anos e quando precisa alguma coisa ela volta. E ela gosta de viajar e vir no presencial. E eu olhei ela e falei, meu Deus, que pele linda! Eu falei, essa idade mesmo? Eu olhei ali, 60 e poucos anos, não lembro agora qual foi a idade certa, 67, 66, 67. Falei, essa idade mesmo? O que está acontecendo com a tua pele? Você está cada vez mais bonita. E ela falou, é o auto-amor, Thelma. Eu aprendi a me amar, eu cuido muito com a minha alimentação, trabalha no sol, sabe? uhum. Mas ela se protege com um chapéu. Uma pele linda. A mulher não tem ruga, a mulher tem viço. Ela falou, e aonde eu chego, as pessoas perguntam, o que que eu faço? Quem cuida da minha pele? Como que é a minha vida? Ela falou assim, aonde chega? E aí já fala o teu nome, porque ela fala, você me ensinou a comer bem, você me ensinou a suplementar, porque além dela ser adventista, não consumir a gordura de porco, ela não gosta de carne vermelha, então é um desafio para manter a B12 dela elevada, para manter ela com a ferritina equilibrada e outros hormônios que precisa da carne vermelha. E aí ela diz que sempre comenta, sabe? Então, o gostoso do terceiro DNA é esse acolhimento e aceitar a diversidade da pessoa, aceitar o modo da pessoa. E mesmo assim, conseguir ajudar essa pessoa a envelhecer dentro de um padrão acima da média. O meu desafio é. Eu me desafio a ajudar qualquer pessoa a envelhecer acima da média. Você ser, você ser um diferencial aonde você estiver. Então, você com Uhum. 50, você com 60, você com 70, você tendo habilidade, movimento, força muscular, tônus muscular, leveza, ter um olhar gentil, ter uma aparência que passe segurança para a pessoa e não aquela aparência que afasta a pessoa. O meu desafio é ensinar isso, a simplicidade. Ô, Nayane, tem uma pessoa falando aqui, ela colocou bastante consoante sem vogal. Aí eu não sei como que pronuncia o nome dela. FGP Citroën, alguma coisa assim. Shaddai no final. Ela fala, fala por favor da psoríase no couro cabeludo, vários anos. Você tem alguma pergunta antes dessa dela? Eu não vi, não apareceu para mim não essa pergunta. Lá embaixo tem a Cristiane falando maravilhoso o assunto. Aí lá embaixo da Indy, querem bênçãos, 2 dias sem fumar. Parabéns, parabéns! 2 dias da Indy sem fumar, gente. Isso é muito bom. Ela está no terceiro DNA, está vencendo um vício, ativando a identidade dela. Parabéns, eu fico muito feliz por você. Agora você vai ter, depois que de alguns dias sem fumar, passa por uma crise de cura, tá? Toda aquela sujeira, aquele acúmulo de toxinas que ficou no teu corpo pelo fumo, é convidado a sair. Então você pode ter crise de tosse, começar a expectorar muito, eliminar muito catarro. É natural, chama-se crise de cura. Tá? Às vezes demora uns dias para começar, mas o teu corpo ele vai querer jogar tudo o que foi de toxinas que o cigarro deixou. Então, ela está perguntando aqui, Nayane, fale, por favor, sobre psoríase no couro cabeludo. A psoríase, ela tem trauma emocional envolvido. Trauma emocional de distância, de perca, de quando a psoríase sinaliza que teve um afastamento que machucou muito, que foi indesejado. Quando é couro cabeludo, é uma pessoa que geralmente ela se sentiu enganada, essa pessoa, por algum motivo, se sentiu traída, desprotegida. Ela percebeu algo que alguém fez que foi como que uma traição, uma coisa que ela não merecia.
Geralmente, quando está no couro cabeludo, é assim, tá? E quando é no couro cabeludo e na nuca, aí deixa mais evidente ainda que a pessoa se sentiu traída. Pode ser que o evento não foi na intenção, mas a pessoa se sentiu traída. Eu atendi um moço, só para trazer exemplo aqui para vocês, com psoríase no couro cabeludo, na parte de trás, já tinha tratado muito, feito ozônio, já tinha tentado muitas coisas. Nunca passava pela mente dele que a raiz emocional estava ligado a uma traição que a esposa cometeu há alguns anos no passado. É uma traição com alguém de dentro da família, muito próximo, que ele não esperava. Então, foi uma traição no sentido duplo, porque a esposa com a outra pessoa também, que ele imaginava que respeitava ele, que considerava ele. E aquele lá foi acertado, o casamento continuou e tal, mas começou a ter a psoríase no couro cabeludo. Um exemplo, tá? Então, eu acho que você já vai conseguir entender. E para localizar a raiz emocional, só na sessão individual, tá bom? Quando você quer saber a raiz emocional, é na sessão individual. Quando você faz parte do método, você adquire o poder para você reverter qualquer estado. Então, lá dentro do método, você vai ver que às vezes você vai na raiz emocional, às vezes você não precisa ir. Você simplesmente aprende a instalar a tua cura no teu corpo, a remover as células doentes. Tá bom? Verdade. Ô, Thelma, vamos falar sobre acne, espinhas. Lembra que ontem, não anotei o nome dela, mas ela Ah, perguntou sobre peixe na mandíbula. Aí ficou de trazer hoje. é verdade. Ó, Nayane, a Cláudia tá falando assim, antes do terceiro DNA, eu não tirava foto, me achava feia, agora faço vídeo todos os dias para postar no Instagram. Parabéns, parabéns. Quanto mais você se admira, quanto mais você se acolhe, mais o teu corpo se cura, mais você ganha viço, mais as tuas células se sentem amadas e, como recompensa, elas ficam lindas. Um corpo amado, ele se coloca a trabalhar por você. Então, melhora tudo. É verdade. Uma face amada, uma gratidão no rosto. Nossas células de colágeno volta, melhora, sabe? As manchas vão saindo. Eu tenho que me amar. Eu tenho que agradecer essas células que fazem esse papel de proteger todo o meu corpo. Se eu arrancar todos os meus metros de pele, o que que fica? Então eu tenho que ter muita gratidão. É verdade. Espinha no queixo, Nayane? Isso. Ô, Thelma, foi muito incrível você falando sobre isso, né, de se amar. É engraçado que eu lembro que logo que eu fiz a sessão, né, porque não tinha o método ainda, né, quando eu fui me consultar com você, né? Aí você não tinha o método assim, no curso, né, que hoje tem gravado. Você aplicava assim nas sessões, né? E eu lembro que uma pessoa falou assim pra mim, Nainha, muitas pessoas após eu ter, né, passado a sessão com você, elas falavam assim, aí eu não sei o que tá acontecendo. Você sempre te achei bonita, mas nossa, você tá com uma beleza tão diferente, você tá tão mais bonita, e eu não sei explicar o que que é, porque não é que ela falou, não é que você era feia, mas parece que você tem algo mais diferente, você tá mais bonita, cada dia que tá passando. Aí eu ficava assim, nossa, eu acho que deve ser aquela coisa do interior, né? Eu acho que eu mudei de A dentro pra energia, fora. Isso, a energia. ela falou assim, mas eu não sei dizer o que que é. Porque você já era, mas parece que agora que você tá ainda mais. Aí eu achava muito engraçado no início, assim, né? Aí depois eu fui entendendo, e conforme você foi falando sobre isso, a gente se acolher, principalmente quando eu tinha muita baixa autoestima. Aí eu andava com a. Minha postura era muito péssima, gente. Era assim, eu andava me escondendo, melhorou minha postura, já foi melhorando muitas coisas e fui me tornando mais autoconfiante. Gente, para eu aparecer aqui num programa desse, nunca que eu imaginava uma coisa dessa na minha vida. Então, assim, vai melhorando. Evolução. Fui. Que bom, Nayane. Fico muito feliz, tá? Porque você está evoluindo, tem muita gente evoluindo, eu estou evoluindo, tá? Eu também, para mim, até um tempo atrás, isso era muito difícil, não sabia como fazer, por onde começar. Eu sonhei isso, né? Primeiro a gente visualiza, tem o desejo e Deus traz a realidade. A gente dá o passo, Deus coloca o chão. Tem tanta gente no processo de evolução, né? Eu sou grata pelo meu processo, pelo seu, pelo processo de todas as pessoas que estão aqui. A doutora Josiele entrou. Fala para mim o que que você faz.
doutora Josiele, o que que você faz? Qual que é a tua área de atuação? Se eu não ver aqui, depois eu te pergunto de novo. Ah, a Sara está falando das verrugas, tá? Então, as espinhas no queixo e as verrugas. As espinhas no queixo, o queixo, o DNA, o terceiro DNA, a terapia integral sistêmica, isso que eu trago para vocês é um conjunto de tantas, mas tantas técnicas, tanto conhecimento que eu fui acumulando ao longo de 30 anos, desde a medicina convencional, desde os tempos de hospital, universitário, eu fui agregando conhecimento. Então, essa parte aqui do queixo, ela representa o intestino. Quando nós temos um intestino muito sujo, ele não está eliminando, ele está acumulando, e aí você já sabe por que o intestino fica acumulando. Eu tenho percepções de muita merda acontecendo na minha vida. Eu estou imersa, eu estou mergulhada em uma situação que é merda para todo lado nessa vida. O intestino já vai sofrer. Quando o meu intestino vai sofrendo, a parte do meu rosto que representa o intestino é essa aqui, ó. E às vezes até essa parte de baixo. No meu caso, é a parte que já sai espinhas. Eu estou com, não chega a ser espinha, mas uma revolta da pele, aqui e aqui, duas. Por quê? Quando eu saio para comer alguma coisa fora, alguma coisa que não é legal, quando eu não consigo digerir situações, então o intestino sente e isso aqui sente. Essa parte aqui, ó, que pode sair espinhas, tá? Então, muitas espinhas no queixo está sinalizando o intestino sujo. O intestino grosso, com bolo fecal, com fezes paradas, mais do que o tempo necessário. Tem um tempo, gente, para as fezes passar por esse trato intestinal e sair. Se essas fezes ficam paradas, a absorção da parede não para. A absorção da parede continua. Então, já era para ter saído esse cocô, porque já foi tirado dele o necessário de nutrientes, vitaminas, minerais. Só que esse cocô não saiu. Aí a parede continua absorvendo, então ela começa a absorver cacaca, coisa que não precisa. E isso vai para o sangue, vem para a pele. Por isso que pessoas ressecadas tendem a ficar com pele muito ruim. Pessoas que não fazem cocô ficam com a pele ruim, o cabelo ruim, com muita seborréia, caspa, mau hálito, vai contaminando tudo. Se a pessoa não consegue se livrar das merdas, tanto emocionais quanto intestinais. E essa parte aqui representa o intestino grosso. Muitas espinhas aqui, cocô parado. Tá bom? Muitas espinhas nessa parte aqui, ó. Cocô parado, tem que ajustar a digestão, eliminação. Aí entra uma série de coisas, né? Tá fazendo exercício, tá tomando água, tá comendo o quê? Tá pensando como sobre a situação que você tá vivendo? Ficou claro? Espinhas no queixo, tá respondido? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eles responderam, porque para mim ficou muito claro. Aí a Cláudia tá falando, eu tinha herpes labial, morria de vergonha. E você já quer falar sobre as verrugas? Vou falar agora sobre a verruga. Beleza. A Cristiane falou aqui, acho que eu perdi. É um aprendizado maravilhoso, entender sobre não rejeitar partes do nosso corpo. Tomar consciência sobre isso é uma bênção. Quando a rejeição sobre partes do corpo é muito alta, ela se decompõe às vezes de forma acelerada, como um câncer, por exemplo. A rejeição é uma coisa muito negativa, que não pode ter lugar dentro da gente. Principalmente a auto-rejeição. Tá? É verdade. A Cláudia falou que eu não gostava do meu cabelo. Tinha muito cabelo branco. A gente tem que começar a aceitar o nosso corpo. Tem coisas que são heranças que se eu não aceitar e aquilo dentro do meu corpo não conseguir mudar, então ela vai cair, ela vai parar de existir. A minha avó, por exemplo, a cabeça dela ficou branquinha com 40 e poucos anos. Os meus tios, nossa, eles eram aqueles meninão assim que chamava atenção.
da parte da avó, né? Então eles tinham muitas terras, eles eram fazendeiros, motos bonitas na época. Eu lembro na época que eu tinha 9 anos, eles tinham umas motos chamadas XL, eram umas motos enormes. Mas sabe qual que é o diferencial deles que chamava atenção? Com 18, 19, eles já tinham cabelos brancos. Então todo aquele vigor do homem jovem com cabelos meio brancos já, sabe? Com 23, 24, 26. Aquilo era um charme, aquilo era um diferencial. E com 40 anos eles estavam com a cabeça branquinha. Entende? Aí, 40 anos, cabeça branquinha, eu tenho que ter muita coisa equilibrada, senão a coisa fica ruim. E para as É. mulheres, toda a cultura não apoia a mulher de cabelo branco. Coitadinha, que judiada. Ai, que dó, que sofrida. Ai, que tadinha, fica acabada. E eu, com, acho que foi 28 anos, começou a aparecer os cabelos brancos aqui, tá? Uhum. Que é da família da minha mãe, começou a aparecer. Eu hoje, por exemplo, eu tô com spray, ó. Gente, eu aprendi a usar um spray para não ter que ficar pintando raiz de cabelo direto. É da L'Oreal. A gente compra uma tinta spray. Ontem eu lavei o cabelo, lavei à noite, sequei muito bem, secadinho lá com secador, porque é melhor lavar à noite e secar do que ficar sem lavar, senão dá fungos. Cabelo foi feito para ser lavado, cabelo saudável tem que ser lavado. E o meu cabelo é comprido, e aí quando eu pude lavar já era tarde da noite, sequei bem, tal, bem sequinho, dormi. Hoje tava aqui, ó, toda essa parte aqui branca, toda essa parte branca. Então, é só erguer o cabelo, pentear e pegar o spray. Depois, se vocês não conhecem e quiser, chama lá que eu falo para vocês, mando até a foto, tá? Descobri Vou há pouco colocar tempo. vou colocar nos meus nos meus stories. O que, Nayane? Eu descobri há pouco tempo sobre esse play. Porque você acredita que começou a nascer uns cabelo branco em mim também ano passado? E tipo assim, na família da minha mãe, eles não têm cabelo branco cedo. E do meu pai piorou. Meu pai com 62 anos foi aparecer cabelo branco, acho que tem uns 3 anos. E assim, não tem essa coisa de genética não, pra ser tão rápido assim, né? Eu falei, gente, mas isso aqui não é que genética ruim. Pra quem que eu puxei? Porque minha mãe morreu com 42 anos, mas ela não tinha cabelo branco. 42 anos, ela não tinha cabelo branco. E meu É. pai chorou com 50 e tantos anos lá e não tinha. Foi aparecer quase 60 anos. E ainda assim o cabelo dele não é branquinho. Começou a ter os brancos, ele passa um palmidaia, tipo isso. Acho que é Aham, palmidaia o nome do produto assim que passa no cabelo, aí não aham. fica branco sempre o cabelo dele tá. É um produto assim que ele lava e passa. Aí fica escurinho, assim, nem tem. Isso E é é bom. um fio. Ei, mas esse produto da. Pode falar. Não, falei, Quanto que começando você falou no final? um fiozinho branco aqui e um fiozinho branco ali. Eu não sei da onde que eu puxei pra essa genética. Falei, eu acho que já não vai ser genética. Acho que é alguma Entendi. preocupação. Olha, quando nós temos uma genética, por exemplo, da minha família é o cabelo branco. Os meus tios aprenderam a usar isso em favor deles. Nunca isso mexeu com a autoestima deles. Se tornou, então, um diferencial. Se Uhum. tornou os meninos lá, né? A família dos cristãos, que são os bambambam, que são os bonitos, tá? Os meninos novos lá, que são grisalhos. E isso ficou sendo um diferencial positivo deles. Então, as mulheres que assumem o branco, as mulheres que conseguem assumir o branco, elas ficam muito poderosas. Só que é um conjunto de coisas. Eu Uhum. tentei assumir antes da hora, quando eu ainda não tinha totalmente a minha identidade ativada, a minha consciência. Então, eu tentei assumir fora, antes da hora, fora de hora, e não fez bem para mim. Aham. Não fez bem. É um conjunto, tem que ser um conjunto de coisas para você assumir os brancos. Mas as mulheres, eu estou vendo aí umas poderosas de 32, 33, 35 que já descobriu a genética e assume. E aí elas mantêm todo um padrão de equilíbrio, né? O corpo tá dentro do peso, tá malhada, a pele tá linda, tratada, o dente tá tratado, a mulher tá de alma curada e aquele cabelo branco bem tratado. Nossa, tudo de bom, gente. Mostra a Aham. identidade, a autoconfiança, pessoa curada. Tem que Uhum. estar tudo em equilíbrio, tá? Então, vamos Tudo. lá. Respondi aí sobre as espinhas no queixo. As questões de verruga acontece
muito com a verruga, o aumento de células, verrugas pretinhas, elas têm a ver, dentro do orgânico, com a deficiência de iodo. Esse é o grande segredo que eu falei que eu ia contar. O nosso país, ele tem uma deficiência de iodo. Minha cliente presencial está chegando. Vou ter que acelerar aqui para a gente encerrar, tá? A deficiência de iodo faz com que a gente tenha mais verrugas. É um alerta para você. Deficiência de iodo no corpo faz com que tenha mais verruga. A questão emocional que vai fazer isso ser maior ou menor é a questão de eu me sentir acolhida, protegida ou não acolhida e desprotegida. Então, eu tenho uma deficiência de iodo no corpo. E aí eu caso com um homem que não tá nem aí, não me protege, não me sinto segura, eu vou ter uma tendência muito grande a desenvolver muitas verrugas. Uhum. Certo? Então, deficiência de iodo e me sentir desprotegida, exposta, não cuidada, não vista, não amada. Então, tem pessoas que têm assim, o pescoço cheio daquelas verruguinhas pretas. Então, já é um indício de que está faltando iodo, a tireoide está clamando por iodo, e essa pessoa também tem uma certa desproteção. Essa pessoa, para ser o pescoço, foi em muitas mudanças que não tinha proteção, foi para muitas mudanças onde ficou vulnerável, onde passou necessidade, tem muita história. E por isso que é curável quando a gente chega na raiz, quando a gente repõe o iodo. Sabe o que acontece com as verrugas? Elas caem, elas vão caindo, caindo, desaparecendo, desaparecendo. Na minha sogra, parece que foi mais de 90 verrugas que saíram. Ela tinha as pintinhas, tá? As pintinhas de verruguinha preta. Então cai quando você começa a suplementar, quando você começa a ver as emoções, quando você começa a curar as emoções, as verrugas caem do corpo. Tá? Qualquer uma só? Vírus? Não, tem as verrugas que são por vírus, tá? Que a gente pega elas por vírus. Dá pra gente falar sobre isso amanhã, tá bom? Que vira verruga. Tem. Essas que Oi? e se torna verruga. Oi? Pintinhas, elas são pintinhas e depois elas se tornam a verruga. Você já Então, viu, né? quando a pessoa está contaminada pelo vírus. Quando a pessoa tem o vírus no corpo, sai as pintas e depois as pintas crescem e se transformam em verrugas. Só que, mesmo tendo esse vírus no corpo, se a pessoa suplementar com o Lugol, tá? Essas coisas não acontecem. E se mudar a alimentação. Tô perguntando tá? Tem a porque ver, então, precisa ter. porque eu tinha aqui, era pintinha desde quando eu sou criancinha. É uma pintinha. Mas parece que ela tá se tornando, daí crescendo, foi se tornando tipo uma verruguinha. Mas era uma pintinha. Tá. Como? Todas as coisas para crescer no nosso corpo, Nayane, todas as coisas para se desenvolver no nosso corpo, elas precisam das três esferas. A física, a emocional e a espiritual. Físico, emocional e espiritual. Então, se eu não quero que algo continue se desenvolvendo no meu corpo, eu vou mudar a minha alimentação, eu vou ajustar a minha suplementação, eu vou curar as minhas emoções, eu vou ativar a minha identidade espiritual. Então, mesmo que eu tenha sido contaminado por um vírus, então, mesmo assim, eu não vou desenvolver aquilo. Tá? E uma curiosidade. Geralmente, quando a gente casa, a gente pode, no contato sexual, pegar o vírus que o marido está carregando. Às vezes, nele não é ativo. Mas ele passa pra gente, a gente começa a desenvolver verrugas. Entendi. Ei, e uma curiosidade aqui para você dizer, para você falar se é mito ou é verdade, porque eu já nasci muito pintadinha. Assim, pintinha preta, muito não, também foi demais, fala muito. Mas eu tenho algumas pintinhas desde novinha que minha tia até brinca que minha mãe ria muito do tio meu que tinha muitas pintinhas no corpo. Diz que ela reparava ele demais, que tinha essas pintinhas e eu acabei tendo algumas. É verdade que elas se tornam verruga depois ou não? Todas as pintinhas que a gente tem se tornam verrugas? Não são todas as pintas, não. Tem pinta que vai ser sempre pinta. Tem pinta que, dependendo do quadro emocional, ela vai evoluir para uma mancha, ela vai evoluir até para um câncer, tá?
Tem que sempre levar em consideração, por isso que é importante ativar o terceiro DNA, porque você entende que você é três esferas, tá? Você tem que ter atenção com a alimentação, com o seu templo. Aí Uhum. você tem que ter atenção com as suas emoções, certo? Certo, não, ficou ótimo, porque já pensou, se todas as pintinhas que eu já tenho desde criancinha fosse virar verruga, quando ela falou isso, eu falei, rapaz, será que vai ser isso mesmo? Não, Aí eu já tive não, a dúvida. não. Uhum. Ó, Tá, não vira não. Pode ficar tranquila, tá? a Salete está falando assim o que significa muitos nódulos pelo corpo. Eu vou anotar aqui já, tá? Para a Thelma falar sobre nódulo. Numa próxima aula, que o tempo dela aqui já se esgotou, ela já tem a cliente dela para atender, mas já tá anotadinho aqui para ela trazer na próxima aula, tá bom? Inclusive amanhã já é sexta, né? Perguntas e respostas. Posso trazer amanhã mesmo essas perguntas aqui que não deu para. Amanhã é Ai, feriado, tá? Amanhã é feriado, o povo não trabalha, o comércio não trabalha. Então, amanhã dá pra gente ter live do mesmo jeito? O que que vocês acham, pessoas? Coloca aí. Vocês vão vir pra live amanhã? Amanhã é feriado. Vamos dizem aí. lá? Esqueci que era frio. Amanhã é Ô, feriado, Thelma, amanhã é feriado. Oi. sobre olheiras, tem como você falar resumido até eles responder aqui pra gente encerrar? Ah, eu tô dizendo sim, hein? Tá. Se vocês vierem para amanhã, a gente vem, Sim, tá? olha, esse povo Fale tá sobre animado. verruga. Tá, a Sara falou para falar sobre verruga, eu falei. Então, as olheiras, geralmente, a forma mais direta, olheira representa essa parte aqui é intestino, essa parte aqui, fígado. Fígado e vesícula. Geralmente, pessoas tristes, amarguradas, depressivas, pessoas que carregam uma angústia dentro de si, uma, uma, uma pergunta, é como se fosse uma crise existencial. Por que isso comigo? Por que eu existo? Por que nunca dá certo? Geralmente essas pessoas têm a olheira. Aí amanhã eu falo mais sobre isso, tá bom? Ah, ok, então tá bom, Thelma, já pode atender a sua. Entra umas crianças aqui, gente. Desculpa, perdão, entra umas criancinhas aqui. Mas deixa eu falar com. Dá um recadinho. Então, amanhã vai ter a aula, porque amanhã é feriado, pessoal. Dia Amanhã a 5 gente vem. vem. Então tá Isso, ok. Então a gente amanhã. vai. Gratidão, Thelma, pela tua vida. Gratidão a cada um que ficou aqui até agora. E amanhã a gente se encontra aqui às 9h29 no horário de Brasília, ok? Gratidão. Gratidão.